Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. Onze horas e 28 minutos. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais, enviando suas perguntas. A crise política no Brasil está num momento bastante grave e há muitas razões para isso. O governo do presidente Michel Temer, que já iniciou de forma ilegítima, mesmo tendo aparência de legitimidade, nunca conseguiu trazer de volta a estabilidade política. Ao contrário, o governo está ainda mais fragilizado com o escândalo das gravações do empresário Joesley Batista, que foi recebido pelo presidente Temer no Palácio do Jaburu às 11 horas da noite. Também a prisão do seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, recebendo R$500 mil de propina, abalou ainda mais a suposta credibilidade do presidente. E ontem, o Tribunal Superior Eleitoral deu início ao julgamento da chapa Dilma Temer por denúncias de Caixa 2 e poder econômico e político. O julgamento vai continuar por mais alguns dias. Enquanto isso, diversas manifestações populares pelo Brasil afora pedem eleições diretas. Por isso, o programa de hoje pergunta: qual é a saída para a crise política? No estúdio, estamos com a professora da Faculdade de Direito do Recife, Liana Cirne Lins. Bom dia, Liana. Bom dia a todas e todos. E com o professor de Ciência Política da Unicap, coordenador da especialização em Ciência Política, Afonso Chaves. Bom dia, Afonso. Bom dia, Paula, e a todos os ouvintes. Bom, eu acho que para começar, como podemos ver, né, a situação, como podemos analisar a situação de crise política hoje, Afonso, é realmente muito grave?
É verdade, não é? É uma situação muito desafiadora porque a gente não sabe, assim, propriamente qual o desfecho disso, né? Tendo em vista que estamos num período em que as instituições, né, aparentemente estão a funcionar. Entretanto, é possível notar a própria participação das instituições da República, inclusive aquelas responsáveis pela moderação, pela posição contra-majoritária, por controle. Elas estiveram fortemente implicadas na situação em que nós hoje nos encontramos, não é? Porque nós precisamos dizer que houve um golpe nesse país, se retirou alguém sobre o qual até o momento não se tem uma comprovação de seu crime. Então, numa situação como essa, tudo fica desajustado, né? Então, assim, os passos, eles não são tão bem previsíveis. Agora, essa é uma questão. Outra questão é saber, assim, a razão disso, né? Por que que a gente teve um golpe nesse país? A gente teve um golpe em função de que aquilo que nós poderíamos chamar de dinheiro, ou seja, as forças rentistas e financeiras, né, ao redor do mundo, elas parecem, essa é a minha impressão, elas começam a tentar bloquear a mediação política, porque a mediação política tem sido muito custosa, né? Porque requer consulta ao povo, porque os agentes nem sempre, né, em função de seus interesses menores, nem sempre eles são os mais habilitados, digamos assim, para os interesses do rentismo, né? De modo que o golpe que se dá no Brasil parece ser uma dessas faces. Poderíamos citar ao redor do mundo também outras experiências que terminam indicando essa vontade grande do capital de retirar a mediação política, né? Porque com a mediação política a coisa não está tão definida, tão decidida, né? Porque por mais que o capital tenha ganhos, pode num dado momento ter de dividir isso, ter que ter uma contrabalança, universalizar direitos, então isso termina sendo prejudicial, né? Liana, como é que você analisa essa crise? Eu concordo com o professor Flávio. Afonso. Desculpa. Estava pensando no professor Flávio Luiz Gomes. Enfim, depois eu vou dizer por que pensei no professor Flávio. Eu concordo com o professor Afonso sobre nós estarmos vivendo um momento de pós-golpe. Houve um golpe no país no ano passado, quando foi retirada da presidência aquela que foi a legítima mandatária eleita pela população e que tinha sido escolhida com um plano de governo. E me parece que aí a primeira fase do golpe foi o impeachment sem crime de responsabilidade, o que me parece notório para todo mundo. Não houve crime de responsabilidade, não houve de fato um impeachment, houve um golpe. E houve um golpe, como o próprio Michel Temer afirmou posteriormente, porque a presidenta Dilma se recusou a implementar um plano de governo que era o da ponte para o futuro, que começava, inclusive, pela privatização das nossas riquezas, como, por exemplo, o pré-sal, a Petrobras, a exploração do petróleo pela Petrobras. Tudo isso foi crucial para o golpe. Não só os interesses do capital internacional, eles vão além do rentismo. A privatização das nossas riquezas, que eram riquezas que estavam comprometidas com financiamento de políticas públicas, de educação em especial, elas foram totalmente liberadas para o capital internacional, para os interesses internacionais. Então, aquele foi o primeiro. No primeiro momento, o golpe se manifestou para retirar a Dilma do poder. Não só para retirá-la do poder, mas para imediatamente implementar um plano de governo que não foi aquele sacramentado pelas urnas.
Tem muita gente que não entende isso, né? Diz, mas o Temer era o vice, então quem votou na Dilma votou no Temer. Na verdade, a gente vota numa proposta política. Ou seja, seria para ele respeitar e manter o mesmo programa de governo. Se não fosse golpe, a prova de que foi golpe foi justamente a ponte para o futuro. Essa é a prova do golpe. Projeto. Houve uma mudança de projeto político, porque a gente não vota na Dilma e no Temer. A gente teria votado em outras pessoas físicas que incorporassem aquela chapa com um projeto de investimento em políticas públicas sociais. Então, no momento em que o vice assumiu, depois de um impeachment sem crime de responsabilidade, e implementa um plano de governo que é exatamente o oposto daquele que foi sacramentado nas urnas, você tem a segunda fase do golpe. E nessa segunda fase do golpe, você tem a possibilidade de exploração do pré-sal por empresas internacionais, tem os interesses do capital financeiro internacional, você tem aquilo que foi falado no roteiro do golpe pelo Romero Jucá, né? O estancamento da sangria num primeiro momento, que não conseguiu se consolidar. Um estancamento da sangria, os corruptos todos, porque quem empichou a Dilma, a maioria daquelas pessoas que votaram no dia 17 de abril de 2016 eram investigados na Lava Jato. Então, houve num primeiro momento um estancamento da sangria, que era o plano. E agora, essa crise política que estamos então agora, o quadro atual, como é que está? Qual é a relação de forças? Quem é que está... A gente ainda, como eu disse, né, é preciso ter calma, assim, para procurar entender, assim, os passos, né? O fato de vir à tona todas essas práticas ilícitas do presidente legítimo, né? A gente não sabe se isso é em função da incompetência dele, que evidentemente disso já sabia, né? Quer dizer, foi entregue o comando do país a atores historicamente envolvidos em práticas ilícitas. E disso todo mundo já sabia. Entretanto, as forças, né, de controle desse país concordaram naquele momento, né? Sim. Então, isso pode ter sido fruto de uma incompetência, como eu disse, mas também isso pode já estar calculado no sentido do aprofundamento do golpe. É como a professora Eliana estava falando, quer dizer, você tinha um programa de governo que foi eleito pela maioria do eleitorado brasileiro e em seu lugar está se pondo outro. Dificilmente, se uma proposta como essa da agenda de reformas que retira direitos da população, dos trabalhadores desse país, viesse a ser apresentada num processo eleitoral, dificilmente teria êxito em função das condições históricas do próprio país e também muito em função da agenda recente implementada pelo governo do Partido dos Trabalhadores, que, com todos os limites, gerou eu chamo de efeito de estranhamento na trajetória da sociedade brasileira. Né? E nós sabemos que é muito pouco, mas faz uma diferença imensa. Ou seja, você, nesse período de tempo, conseguir eliminar, por exemplo, que uma geração de crianças não morra mais de fome, é um grande acerto. Então, dificilmente essa agenda de retrocessos passaria pelo crivo das urnas. Então, somente através do golpe é possível fazer. Por isso que há toda a pressa. Então, o perigo é esse. É que agora essas forças podem colocar alguém com maior competência, digamos assim, do que o presidente legítimo. Só para responder aqui uma pergunta de um ouvinte, Bezerra Adriano César, ele pergunta assim: quando o PT pediu impeachment de FHC, era ato de democracia, agora é golpe. Como é que vocês podem esclarecer esse ouvinte, responder? Primeiro, situações completamente diferentes, né? Não houve nenhum processo que tenha se materializado nesse sentido. Até pode-se dizer que na época aquilo foi um equívoco. Aqui acho que a gente não tem tempo para desdobrar isso,
Mas efetivamente não ocorreu nenhum processo de impeachment E contra havia Fernando provas Henrique de compra de Cardoso. votos para a reeleição. Entretanto, isso aconteceu, realmente, de fato. Vamos lembrar, né? havia Isso é provas de verdade. compra de votos para a reeleição. Então, como é o Bezerra? Bezerra Adriano César. Bezerra, vamos conversar sinceramente. Então, havia prova de compra de votos para a reeleição do próprio FHC. Houve vazamento de uma ligação telefônica na época da privatização das teles, em que o presidente dizia, abre aspas, mas isso vai funcionar, abre aspas. Ou seja, vocês lembram disso? Sim. Houve vazamento de um telefonema em que a FHC estava imiscuído diretamente no esquema de privatização das teles, o que demonstrava, portanto, que faltou completamente isenção nos processos de privatização. E veja o nível. Vai funcionar essa coisa? E aí a imprensa vendeu na época como sendo é um presidente que está preocupado com a prestação dos serviços de telefonia. Pelo amor de Deus, o contexto era completamente diferente. Dilma não praticou pedaladas. Tem perícia do Senado atestando isso. Não houve prova de crime de responsabilidade. Não adianta querer forçar a barra. Então a gente entra na crise política, vamos chamar o professor de Sociologia, Arthur Perrussi, que faz uma análise da crise política hoje. A saída da crise política é a convocação das eleições diretas. Por quê? Porque estamos vivenciando uma profunda crise de legitimidade do processo de representação política brasileira. Essa crise de legitimidade põe em xeque justamente a democracia. A eleição direta seria o retorno, através do sufrágio, o retorno da soberania popular. O voto, nesse caso, seria fundamental, até porque uma campanha eleitoral, mesmo apressada, mesmo rápida, ela traria à tona diversas discussões que não estão passando pelo crivo popular. Diversas discussões com a reforma trabalhista, diversas discussões com a reforma da Previdência. Então, o que está acontecendo agora é um problema grave de legitimidade. Deveriam fazer o que a Coreia do Sul fez. Depois do impeachment da presidenta, que estava envolvido em esquema de corrupção com a Samsung, LG e Hyundai. Logo depois do impeachment, eleições diretas. Não houve crise de legitimidade da representação política na Coreia do Sul. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute qual é a saída da crise política, com a professora da Faculdade de Direito do Recife, Liana Cirne Lins, e com o professor e coordenador da pós-graduação de Ciência Política da Unicap, Afonso Chaves. Bom, então, diante dessa questão aí da crise política, né, a gente também tem a participação ativa da mídia, não é? Muito. Como é que vocês avaliam isso? Eu queria até comentar o que a gente estava conversando antes do programa iniciar. Essa semana eu abri meu computador e tem um feed de notícias do MSN, que é automático, ele que gera as notícias para mim. Política, esporte, famosos. Eu abri uma aba para fazer uma pesquisa e estava em primeiro lugar a notícia de que o Joesley Batista, aliás, como que a gente tem que falar da mídia, a gente tem que falar também desses canais que criam fake news, mentiras que são circuladas na internet como falsas, se fossem verdadeiras, né? O Facebook até está tentando mudar o algoritmo para tentar não dar visibilidade para as fake news. Durante muito tempo falaram que a Friboi era do filho do Lula, né? É um absurdo. E as páginas que inventam fake news continuam dizendo, mesmo tendo sido amplamente divulgado que é do Joesley Batista e família, da família Batista, as páginas de fake news continuam dizendo Lula é sócio de Joesley Batista. É um absurdo. O pessoal no nível do delírio. É muito difícil discutir política quando as pessoas partem de fake news e do nível do ódio delirante. Então, a gente tem que tentar discutir política em cima de fatos. Uhum. O Joesley Batista... Foi divulgado que o Joesley Batista se encontrou com Temer a pedido do Michel Temer, porque ele, antes do impeachment, ele negociou com o Joesley a contratação de um publicitário
que, entre outras coisas, teria o papel fundamental de fazer a publicidade do impeachment da Dilma. Essa notícia, ela apareceu no meu feed em primeiro lugar. Eu fui fazer minha pesquisa, estava estudando um texto sobre precedentes. Quando eu terminei de ler o meu texto, eu fui procurar de novo no feed e ela já estava lá embaixo. Não coisa tinha mais impressionante. destaque. Não tinha mais nenhum destaque. E logo em seguida ela tinha saído do feed. A mídia lida com as notícias de uma maneira muito desigual. Não existe imparcialidade. A mídia no Brasil, a gente tem dito, é um quarto poder. Ela é um quarto poder e ela foi e tem sido central, protagonista da crise política, assim como o judiciário. Duas instituições que não poderiam ter protagonismo nenhum na crise política. A crise política deveria ser protagonizada por políticos e não por juízes, como tem sido feito. A gente discutiu isso recentemente aqui no programa Opinião Pernambuco. E também não pela mídia. O papel da mídia claro que tem que ter uma linha editorial, desde que essa linha editorial seja explícita, sincera. Esse é o problema, né? Porque não é explicitado. Então, se joga com a mentira. Ela se vende, né? como imparcial, mas na realidade na verdade não é. Não é importante recordar aqui, ainda acredito que em 2010, uma importante executiva da Folha de São Paulo, ela disse claramente em um encontro, né, dos patrões da mídia, que nesse país a mídia se constituía na verdadeira oposição. Né? E ela trabalhou o tempo todo para gerar essa situação. Né? A gente poderia dizer que há uma espécie de divisão mesmo, assim, de trabalho, né? Tendo à frente, evidentemente, a Rede Globo de televisão, né? Que nesse processo todo ela joga a agenda que deve ser discutida. Ela tem um ritmo para tudo isso, né? É só você notar, né, esse exemplo que a professora Eliana traz mesmo, né? Quer dizer, a gente também encontra. Veja a cobertura, mesmo a Globo parece fortemente interessada na queda de Temer, mas é só você ver o tipo de cobertura e de tempo, inclusive, que é dado às manifestações que pedem direta já, ou que pedem o afastamento de Temer, e tudo que foi feito de 2013 para cá, como forma mesmo de convocação, não é? Às vezes você parava assim para olhar e os jornalistas até diziam isso, né? Assim, pode vir, era como se estivesse dizendo assim, pode vir para cá, aqui é tudo tranquilo, o clima é família, né? Venham que é seguro. É um absurdo, não é? Quer dizer, então, justo, né? Então, quer dizer... A Globo ficava chamando, convocando, né? Então, quer dizer, fazendo mobilização social. Qualquer agenda verdadeiramente... O clima de paquera, me lembro disso. Emancipatória nesse país, tem que enfrentar o poderio da Rede Globo, né? Porque não é possível... A regulação da mídia, não né? é possível conviver num espaço democrático em que um único agente dita o assunto, o ritmo, controla tudo isso, né? Nós sabemos, evidentemente, qualquer agente público nesse país tem um verdadeiro pavor de se tornar pelo menos um minuto foco central do Jornal Nacional. Né? Então, tem um poder muito grande. Lula disse uma frase interessante na abertura do Congresso, agora do PT. Ele disse, olha, suportei 52 capas da Veja, essa não suportou nenhuma. É interessante. Aliás, né, a gente tem que discutir essa situação o envolvimento do Aécio e do Temer no escândalo que foi... Agora, pensando nas possíveis saídas da crise política, né? A gente tem o povo nas ruas pedindo eleições diretas, a gente tem a classe política pedindo eleições indiretas, né? Quer dizer, e esse Congresso teria
ética, moral, teria condições de fazer uma eleição indireta? Boa parte do Congresso, né, implicado nas denúncias de corrupção. Qual seria a possibilidade, enfim, quais são as possibilidades para essa saída política, da crise política? Bom, nós sabemos que o caminho não é fácil, por tudo isso que você fala, né? Mais uma vez, a mídia vem tendo um papel, né, de querer controlar a soberania popular. É só você observar o editorial do Estado de São Paulo de ontem, né? Que se intitulava, inclusive, assim: eleições diretas é um absurdo, né? Ou seja, é justamente isso. Quer um país sem a participação do povo, né? Quer dizer, há um divórcio tremendo. Sim, inclusive as eleições indiretas, vamos dizer, poderiam ser mais controladas pelas forças, né, pelas elites. Porque nós a eleição direta é menos controlável, né? Justo, né? E nós precisamos, evidentemente, penso dessa maneira, porque tendo em vista que a Constituição foi atropelada com a ocorrência do golpe, nós precisamos resgatar a legitimidade do processo político. Então, a eleição direta, no meu entendimento, é uma forma de resgate. Necessariamente ela não vai, de imediato, resolver uma porção de problemas que estão postos aí em função de todos esses atropelos que aconteceram. Mas acho que é um elemento fundamental, né? Agora, isso precisa ser acompanhado de uma agenda de emergência, tá? Em função de todo esse descalabro na questão do emprego que nós temos, na perda de renda da classe trabalhadora, e uma agenda de longo prazo. Então, as forças populares precisam encarar isso, mas eu acredito que esse é o grande passo, né? Assim, acho que não é reforma política, não é constituinte, porque constituinte para quem? Quem vai participar? Exato. Bolsonaro? Exatamente. Um homem regressivo, um homem que está do lado pré-civilizatório, porque isso precisa ser dito. O que aquele homem defende e aqueles que o seguem defendem a barbárie. Isso nós precisamos combater. Porque uma coisa é você disputar projetos políticos dentro de um marco civilizatório. E outra coisa é você querer dividir pessoas entre gente e quem não é gente, quem pode ter direito e quem pode não ter. E é o que essas forças terminam representando. Então, eu acho que constituinte com esse pessoal é muito complicado. Então, acho que a grande questão, a grande agenda é lutar por eleições diretas nesse momento, para resgatar a lisura do processo democrático que foi interrompido em 2016. Liana, do ponto de vista do direito, seria possível? É possível pensar é possível, em eleições claro. diretas? Vejam, a gente tem alguns debates. Primeiro, do ponto de vista político, também queria dizer que concordo com a ideia de que é necessário resgatar a legitimidade da participação popular. Nós estamos vivendo um momento e um governo ilegítimo, um governo que não tem legitimidade conferida pelo voto, não só na figura do presidente legítimo Michel Temer, mas sobretudo na proposta de governo. Esse modelo de governabilidade não tem legitimidade popular. E a gente não pode simplesmente discutir a PEC das diretas sem lembrar que nós estamos vivendo uma agenda atropelada de votação de PECs. A gente teve a votação da PEC 241, sim, que limita o teto dos gastos e dos investimentos em saúde e em educação. Essa PEC era inconstitucional porque ela alterava completamente o desenho constitucional dos investimentos públicos em matérias essenciais para o Estado democrático de direito brasileiro, tal como ele foi desenhado pela Constituição. E de lá para cá a gente vem retalhando testemunhando a Constituição. Exatamente um golpe atrás do outro na nossa Constituição, naquilo que é o cerne da Constituição, que é um Estado social de direito. Então isso tem sido violentado na nossa Constituição.
E aí ninguém discute se é legítimo ou se é ilegítimo. As PECs têm sido votadas de maneira atabalhoada, né? Parece um trator, né? Durante que faz parte desse projeto do golpe, governo ilegítimo não é? não tem... A gente não tem dissensos. A mídia, inclusive, também exercendo um papel fundamental de fazer verdadeira propaganda dessa agenda de reformas. A própria crise do Michel Temer, eles colocam assim, a Temer tem ou não tem condições de manter as reformas políticas que são essenciais para o país? Essenciais para o país? Como assim essenciais para o país? Se a gente, nas audiências públicas que foram feitas no Senado, que foram feitas na Câmara dos Deputados, todos os técnicos mostraram que não existia crise na Previdência, que não existe crise na Previdência, que os dados são forjados. Quando a gente analisa as perícias que são apresentadas nas audiências públicas, a gente vê que são factoides, né, para justificar, aí sim, verdadeiros golpes na Constituição Federal. Então, tudo querendo ser votado de maneira assodada, de maneira atrapalhada, com pressa. Sem nenhum diálogo. Esse aqui é a gênese da crise. Sim. A gênese da crise é a retirada violenta dos nossos direitos. Essa é a gênese da crise. E a ausência de participação popular. Agora a gente pode falar da PEC das diretas. Pronto, a gente não podia falar da PEC das diretas e a sem gente está chegando ao fim, Liana e Afonso. Então eu passo a palavra para vocês darem um recado e um minutinho final para cada um. Pronto, então gente finalizar o programa. Arrematando a questão da PEC das diretas. É claro que é sempre perigoso falar em uma alteração da Constituição Federal de caráter pontual. Eu não nego essa crítica, ela é uma crítica legítima. Mas, resgatando o contexto em que nós nos encontramos, essa PEC, ela seria uma forma de ajustarmos um problema muito maior que nós estamos vivendo dentro do nosso cenário constitucional, que é a falta de legitimidade política do governo. Então, a gente está vivendo um momento de atipicidade. O que a Constituição fez previsão não foi para o cenário político que nós estamos vivendo. Então a PEC primeiro ela é possível, óbvio, é possível alterar a Constituição através de emendas, e foi o que nós vivemos recentemente, sem nenhuma legitimidade. Então esta PEC ao menos tem legitimidade e ela se afina na sua gênese com os propósitos da Constituição, que é uma Constituição cidadã que assegura a participação popular. Eu tinha falado no início no professor Luiz Flávio Gomes, porque ele, inclusive, cita uma outra possibilidade de garantir diretas pela Lei Eleitoral de 2015. A Lei Eleitoral de 2015 prevê que a eleição indireta ela só se dê nos últimos 6 meses do mandato em caso de vacância. De um modo geral, se a gente faz uma leitura sistemática do nosso ordenamento jurídico, a gente vai ver que a eleição indireta para um período tão largo, superior a 1 ano, ela não é admitida pelo nosso ordenamento. Nosso ordenamento se funda na participação popular. Liana, agradeço a participação. Professor Afonso. Mais uma vez, enfatizo de que eleição direta vem no sentido de resgatar a legitimidade da democracia que foi retirada há um ano atrás. Agora, nós temos um impasse aí, não é? E essa é a brecha possível. Então, acredito que as forças populares, a classe trabalhadora, precisa aproveitar esse impasse e ver quais são as estratégias. Precisa lembrar o que foi a greve de 28 de abril, que foi muito exitosa. Então, perceber quais são as estratégias, porque com 2 semanas de antecedência, a população toda estava antenada nisso. Então, acho que há alguma possibilidade de reversão dessa agenda de retiradora de direitos e precisamos apostar nisso. Afonso, muito obrigada pela participação. O programa Fora da Curva vai ficando por aqui. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, Ana Veloso e Ed Rodrigues. Nas redes sociais ficaram André Medeiros e Nath Cruz. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 7 de junho de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir um tema que tem tudo a ver com o nosso de hoje. Por que reformar a política? Este programa fica disponível na página do facebook.com, Programa Fora da Curva, no nosso canal do YouTube e no Mixcloud. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas